O câncer tem cura? Eu quero começar agora falando sobre a live Perguntas e Respostas. Eu fiz uma pergunta no Story sobre o seu café da manhã e o que você consome nele, o que você deseja ingerir nele, e eu vou corrigir. Então, deixa eu puxar aqui as perguntas, né? Vamos lá ver quais são aqui os comentários que vocês fizeram. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu só confirmar uma informação importante. Isso mesmo, café da manhã. E aí eu faço a correção do que vocês estão consumindo agora. Bastante pessoas aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bento, Ramos, a Sueli, a Samara, a Vera. Tenho informações muito úteis sobre o café da manhã das pessoas que sinalizaram para mim. Você também pode colocar aqui como é que é o seu café da manhã, para que eu possa, seu lanche da manhã, me perdoe, lanche da manhã, para que eu possa fazer a correção, sempre pensando numa alimentação focada para a remissão do câncer e para os pacientes com câncer, claro. Esse é o meu foco aqui. Então eu vou compartilhar aqui a pergunta da primeira pessoa. Então vamos lá. Pão de forma integral com queijo gorgonzola. E aí, o que vocês acham? Isso é adequado para um paciente com câncer? Não é? Não é, de forma alguma. A gente tem 2 alimentos não indicados para o paciente com câncer. O primeiro deles é o pão de forma integral, que é uma porcaria cheia de aditivos alimentares, muitas vezes igual à margarina, que também é outra porcaria. Então tem bastante aditivo alimentar. Quem não está familiarizado, aditivo alimentar são substâncias colocadas pela indústria propositalmente no alimento para conferir características especiais. São 18 horas. Meu relógio aqui falando que são as 18. E essas características especiais para a indústria, claro, aumentar o tempo de prateleira, mudar o sabor, mudar a cor do alimento, para que você tenha ele como mais atrativo, como mais interessante. Nenhuma célula do seu corpo precisa desses aditivos e a indústria que se vire para poder ter competência para fazer um produto saudável. Se ela não tem competência, isso é um problema dela. Você não é obrigado a pagar por isso, por senão você paga por esse pão de forma integral. Então, de forma alguma é indicado pão de forma ou pão de forma integral. Pão francês pode ser uma opção nessa situação, ou melhor ainda, os pães caseiros que normalmente eu faço sugestão para os meus pacientes consumirem. E o queijo pode ser consumido, mas se a gente fala queijo com fungo, o que é queijo com fungo, Alexandre? Para ele ser gorgonzola, existe um fungo que é colocado no queijo para ele ter essa característica. Então, queijo gorgonzola, queijo brie, queijo camembert não são indicados para pacientes com câncer, porque talvez esse alimento possa ter a presença de outras bactérias ali dentro que reduzam a sua imunidade durante o tratamento. Pessoas saudáveis normalmente têm imunidade boa e não vão ter esse risco, mas quem faz quimioterapia normalmente tem imunidade baixa. Quem está passando pelo processo oncológico costuma ter uma imunidade baixa. Eu não posso dar chance de diminuir mais um pouquinho essa imunidade. Então é totalmente contraindicado os 2 alimentos aqui que foram sugeridos. Poderia consumir um queijo prato, queijo mussarela ou outros no lugar. Ou seja, ele não deixaria de comer pão, não deixaria de comer queijo, mas eu mudaria a qualidade desse alimento que está sendo oferecido para ele. Vamos para a próxima pergunta. Aqui, vamos ver. Suco Tang com bisnaguinha mais margarina. Aí é para acabar de vez, né? A gente tem a opção de fruta, sem ser o suco Tang. Suco Tang tem 3% da fruta, uma dose gigante de açúcar, quantidade gigante de corante. Você não precisa do açúcar adicionado, você não precisa do corante. Você está enganando o seu paladar, a sua boca, que você está consumindo um suco. Na verdade, o nome dele seria refresco, né? Porque a quantidade de fruta é muito pequena. Bisnaguinha é parente do pão de forma, que é de péssima qualidade. Pão de forma, eu não comentei, também tem gordura vegetal hidrogenada. Gordura vegetal hidrogenada ou óleo de soja adicionado nele, que são gorduras de péssima qualidade. A margarina é a pior gordura já desenvolvida pelo homem. De forma alguma é indicado o consumo de margarina. São pouquíssimas pessoas que me disseram que amam margarina, que são apaixonados por margarina. Se a gente for pensar no aspecto de saúde,
é totalmente descartável e contraindicado para você consumir esse tipo de produto que é chamado de ultraprocessado. Alexandre, o que é ultraprocessado? É um alimento que ele tem alta quantidade de gordura, tem alta quantidade de açúcar e presença de aditivo alimentar. Normalmente ele tem os 3 juntos, ou tem 2 juntos. Então, são alimentos que promovem obesidade. A obesidade está associada a diabetes, está associada a síndrome metabólica, está associada a câncer, está associada a infarto, diversos outros problemas de saúde que nós já conhecemos. Então, de forma alguma, é indicado aqui o consumo desse café da manhã. Daria para trocar pelo pão francês e pela manteiga, que é uma excelente gordura para ser consumida. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Leite de caixinha com café. Vamos começar melhorando a qualidade desse café da manhã, desse lanche da manhã, me perdoe, desse lanche da manhã. Estou com mania de falar café da manhã, deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Esse lanche da manhã, se eu falo de leite de caixinha não faz queijo, então não é um leite bom, já começa por aí. Eu fiz um queijo esses dias e fiz ele com um saquinho ou garrafinha, né? Os dois podem ser feitos porque a gente tem um leite de boa qualidade. Esses leites de caixinha, além deles terem a presença de aditivo alimentar, ele é ultra pasteurizado, então você, quando passa por esse processo, você diminui a qualidade desse leite. Então, às vezes, a pessoa que tem o hábito de tomar um leite desses de saquinho, quando vai experimentar o HT, ele fala, nossa, que diferença. Porque, realmente, a qualidade nutricional dos dois é diferente. Então, não indico leite de caixinha. Se alguém fosse tomar leite, eu ia falar que se fosse para ser de caixinha, nem precisaria tomar. A próxima pergunta aqui, vamos lá. Leite de... Ela caiu, né, a pergunta. Deixa eu colocar ela aqui de novo. Não sei porque caiu. Leite de caixinha com café. O café pode ser consumido. A única questão que a gente olha é uma questão do sono. Se a pessoa não consegue dormir à noite, normalmente no câncer é muito comum isso. Se ela tem algum problema de esofagite, de gastrite, duodenite, não é proibido o café, mas é importante a gente prestar atenção nas doses e nessas situações que o paciente com câncer passa, para que a gente possa oferecer a dose correta, o momento correto desse alimento, mas não é proibido. E aí vamos para a próxima questão aqui, que é, isso aqui tem aparecido bastante, né? Pão francês integral, às vezes ovo e café. Daqui a pouquinho eu comento do ovo, porque em outro post tem o ovo e aí eu aproveito para falar junto. Mas o pão francês, legal. Como é que faz para colocar a fibra lá dentro? Colocando mais aditivo. Então não é indicado o pão francês integral, ele tem uma qualidade pior em relação ao processamento industrial dele. Não é indicado que você o consuma. Vale mais a pena que você consumisse uma fruta. E o pão francês, por sinal, a presença da fibra ia atrapalhar a absorção do próprio açúcar que vai ser formado nesse pão, então seria muito mais interessante. E a presença da fibra que tem nesse pão tem pouco efeito na absorção desse açúcar indireto, né, do açúcar escondido que tem dentro do pão. Então, não seria interessante a opção de pão francês integral, não sei que a pessoa fale que ama pão francês integral e não viva sem. Aí isso é negociado à parte, isso é conversado à parte. O ovo pode ser consumido e o café eu já comentei no conteúdo anterior. Daqui a pouquinho, nos segundos anteriores a essa pergunta, eu já tinha respondido. Então, deixa eu ver a próxima aqui. Esse aqui é interessante, ó. Isso poucas pessoas sabem. Yakult, torrada Balduco ou qualquer outra torrada industrializada. Normalmente, essas torradas industrializadas têm mais presença de aditivo. Percebam que eu sempre pontuo essa minha crítica aos aditivos alimentares, exatamente porque, além de nós termos mais substâncias intoxicando o seu corpo, eu estou consumindo algo que você não precisa e você está pagando por essa torrada Balduco ou de qualquer outra marca. Era bem possível que esse pão ficasse dormido, né? Pão de um dia para o outro, e você cortasse ele em formato de torrada. Seria muito mais interessante, mais barato e com muito menos aditivo.
E o Yakult ou leite fermentado ou lactobacilos vivos, para quem faz quimioterapia, não seria a melhor combinação, porque até hoje nós não temos segurança se bactérias presentes em leites fermentados, kombucha, kefir, ou no próprio Floratil, lactobacilos múltiplos aí que são vendidos na farmácia, podem passar pelas membranas da célula e entrar em contato com a corrente sanguínea. Eu sei que é muito raro isso acontecer, mas nos meus pacientes não acontece porque eu não dou essa chance ao azar. Deixa eu aproveitar aqui para ver alguns comentários. Boa noite, doutor Ale. Boa noite, Marinho. Ainda tão desanimada depois da quimio, fiquei tão doente. Eu entendo você, mas tem uma notícia boa. A maioria dos meus pacientes trabalha e se sente muito bem pós-quimio. Por isso a importância da alimentação para a remissão. A Marine, doutor Ale, é muito difícil um paciente oncológico se alimentar, pois tudo que é bom não pode. Falei várias coisas boas aqui que podem, depende do que você entende que é bom. Lembrem que hoje à noite vai ter a minissérie Imunidade em Alta, que eu vou trazer informações ao vivo. Ela não vai ser pelo Instagram, como eu já tenho falado, e vai trazer informações preciosas para você que não consegue se alimentar. Participe. Então deixa eu pegar outra pergunta aqui. Essa aqui é muito comum, né? Esse aqui aparece de monte. Parece que quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, aparece um luminoso direcionado para o paciente com câncer, para tomar essa porcaria de suco verde que só enche a barriga, só atrapalha a nutrição do paciente. É horrível para a nutrição de um paciente ficar tomando suco verde e muitas vezes ele não consegue continuar a quimioterapia. Então é muito importante a gente lembrar que sucos verdes enchem o estômago, mas não nutrem a célula. Lembra disso? Sucos verdes enchem o estômago, mas não nutrem a célula. A pessoa passa pela desnutrição, a pessoa acaba ganhando peso desnecessariamente, exatamente por conta desse desequilíbrio desses sucos verdes que, quando colocados inhame nele, faz o inhame cozido, enche mais ainda a barriga. Então, não é indicado, não seria necessário tomar o suco verde. Açafrão já é bem conhecido, eu tenho até um post fixado no meu Instagram falando sobre os riscos do consumo do açafrão durante a quimioterapia. Então também não é indicado. A Rê perguntando aqui, oi querida Rê, Ale, posso consumir palmito? Eu fervento antes. Sempre lembrando, se a gente compra o palmito, aquele de lata, você coloca para ferver por pelo menos 20 minutos, porque aí você tem a possibilidade de matar as toxinas do Clostridium botulino, que pode causar efeitos graves não só na pessoa saudável, mas é claro, também na pessoa com câncer. Então, é possível, é permitido, contanto que passe por todo esse processo. A Marinho, pois olha, eu estava tomando esse suco direto. Olha que interessante, Marinho. O que você escreveu é uma coisa extremamente comum para boa parte dos pacientes com câncer que chegam até mim. Depois que ele chega comigo, eu tiro ele desse besterol de suco verde, sem desmerecer qualquer profissional que faça essa condução e entenda de toda a alimentação. Não é meu interesse aqui fazer isso, nenhum demérito aos profissionais de saúde. É a pessoa que pega pela internet, acha que suco é bom e não é. A Marine, um pouquinho tempo atrás, colocou, doutor Ale, é muito difícil um paciente oncológico se alimentar. E aí, lá em seguida, sem eu ter falado do suco verde, porque apareceu a frase depois, ela falou assim, nossa, eu tomava suco verde direto. É claro que é difícil você se alimentar. Você enche a barriga, você não nutre sua célula. Suco verde tem o poder de fazer isso, de enganar a sua fome. Então, não é indicado o consumo de suco verde para quem está fazendo tratamento oncológico. Ele vai atrapalhar a sua fome, vai atrapalhar o seu ganho de massa muscular. Eu não indico para os meus pacientes, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Suco verde, né? Respondida a pergunta. Deixa eu tirar ela daqui. Vamos lá. Aqui entrou mais uma pergunta agora, isso que é interessante. As perguntas, as pessoas que vão fazendo no meu story, elas aparecem aqui para mim também. Apareceu uma nova e eu já vou falar para vocês. Às vezes maçã com canela ou tangerina ou laranja, mas normalmente não nancho. Isso é importante, interessante, porque ninguém é obrigado
a fazer ou o lanche da manhã ou o lanche da tarde. A gente tem que ter essa consciência. Às vezes a pessoa está com câncer, a pessoa fala, não, você tem que fazer 10.000 refeições por dia, você tem que fazer isso. Você não tem. Primeiro alguém precisa aprender a ouvir você e saber sua necessidade. Depois que ele ouviu e soube sua necessidade, aí sim ele vai fazer qualquer tipo de orientação para você. Então a maçã é uma fruta positiva, mas para algumas pessoas que têm o intestino preso, ela pode trazer um efeito ruim de prender o intestino. Você está falando que a maçã é ruim? Não. Ela não combina bem com quem tem prisão de ventre. Essa é a questão. Esse é o ponto. Tangerina pode ser consumido, colocou uma pitadinha de canela, tudo bem, a pessoa gosta, né? Não pense que canela tem poderes super especiais, tudo bem. Ou a laranja, mas normalmente não lancho. Legal, tudo bem. Né? Existem outras indicações para um lanche, mas eu não tenho mais dados seus, então não consigo falar. Mas, a princípio, essas observações que eu queria trazer para você. A outra questão aqui vamos lá. Pão francês, já falei sobre ele. Um ovo mexido na manteiga, café natural, sem adição de açúcar. O que é esse café natural? Às vezes quando alguém traz um termo novo para mim, eu fico me questionando, né? Café natural, né? Eu gosto muito de entender muitas vezes o que a pessoa está colocando, o que é esse café natural, ela planta café e usa esse próprio café, não sei. Mas vamos entender que é o café comum, moído, torrado, que ela está usando aqui. Pode ser consumido, a gente tem que prestar atenção nos fatores que eu já demonstrei ali atrás, sem adição de açúcar, exatamente, ninguém precisa de açúcar, muito menos de adoçante. Quem me segue sabe que eu tenho uma crítica mais intensa ao adoçante do que ao açúcar. Nas lives eu comento isso. E do ovo mexido na manteiga, pode ser feito na manteiga. O único cuidado que eu sempre trago em relação ao ovo é a respeito do grau de cozimento dessa gema e dessa clara. Porque se esse ovo estiver com salmonela, que é uma bactéria que causa uma diarreia intensa, essa pessoa pode não fazer quimioterapia essa semana. Então, perder quimioterapia, muitas vezes, né, não estou falando que perder uma, duas, vai acabar a vida da pessoa, mas começar a perder muitas quimioterapias, isso pode, já atrasa o tratamento, porque se parou uma semana, você vai fazer uma semana a mais, isso já é certeza, mas pode também fazer com que esse tumor que estava sendo destruído pela droga chamada quimioterapia pare de ser destruído e comece a crescer ou sofrer metástase. Então sempre eu tenho um cuidado muito grande de tomar condutas que possam não atrapalhar o segmento da quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. A Paty colocou boa noite, é café comum mesmo, risos. Não, imagina, Paty, a Paty colocou café natural. Eu sempre quero entender ao máximo, né, qual alimento que e é uma forma sua de escrever. Fique em paz, eu não estou fazendo de forma alguma nenhum tipo de crítica, é mais um aprendizado meu mesmo. Foi minha pergunta, obrigado pela resposta, maravilha. Tem outra pergunta aqui que também foi colocada nos comentários e aqui no story, né, nas perguntas. Então, deixa eu ver se ela aparece. A Vera que perguntou, é bacana que ele mostra já quem perguntou, qual que é a dúvida que a pessoa teve. Quando a gente está no story, ele oculta a pergunta, né, para manter a privacidade. Mas na live já mostra o nome da pessoa. Então vamos lá. Iogurte natural caseiro com leite de vaca. É bom ou ruim? É bom se você não tiver alergia. Poucas pessoas têm alergia a leite de vaca. Indiretamente quem tem alergia a leite de vaca vai ter alergia a iogurte, a queijo, a coalhada. Então, não pense que passou por um processo de produção de outros alimentos, que aquele alimento perde o poder alergênico, ele ainda pode causar alergia. Então, se eu entender que você não tem alergia, é bom. Se eu entender que esse leite de vaca não foi um leite que você tem um local que pega o leite direto e põe na sua casa, tudo bem. É importante que tenha um carimbo do CIF, porque ele precisa passar por um processo de pasteurização e um processo de qualidade da sanidade daquela vaca, do cuidado com aquela vaca. Existem vacinas específicas contra a febre aftosa, contra a raiva e outras que o médico veterinário verifica para que esse leite seja servido à população. Então, se eu entender que esse natural que você está falando, de novo, né, eu sou bem detalhista na forma que as pessoas escrevem,
for o leite que tem um carimbo do Sinf, de saquinho ou de garrafinha, não vejo problema não. Mais pessoas chegando aqui, estou acenando para elas, sejam bem-vindas. E a minha live hoje era mais curtinha. Eu quis trazer essas informações para vocês, já estou nos preparativos, porque às 20 horas começa o primeiro episódio da Imunidade em Alta no Câncer. Esse evento, diferente de todos os outros que eu já fiz, ele será ao vivo, então você vai me ver ao vivo nessa outra plataforma e vai fazer perguntas ao vivo, eu vou responder para você. É um evento para pessoas que têm câncer, que já tiveram câncer ou familiares que têm interesse nesse assunto, exatamente porque na internet existem muitos interessados e curiosos. Ali dentro a gente acaba selecionando a pessoa que está mais interessada, a pessoa que quer mais informação, então a gente entrega mais informações, a gente aprofunda mais nesse assunto. Então é extremamente importante a gente ficar atento a essas situações, importante ficar de olhos abertos, porque o conhecimento pode abrir portas para remissão na sua vida. Lembra sempre disso. E aí tem mais uma outra pergunta que não é sobre o lanche da manhã, mas eu vou responder. A Maria perguntou aqui. Faço uso de tamoxifeno. Se tomar chá atrapalha? Depende do chá. A maioria atrapalha. Me fala qual chá você toma. Vamos ver se ela está aqui ainda. Às vezes alguém pergunta, fica com vergonha de responder. Mas se você me responder o chá, aqui eu já te falo se ele atrapalha você ou não. Isso é muito importante para que a gente tenha essa troca de informação, né? Às vezes eu vou responder um chá que você não consome e você fala, pô, mas é tal chá que eu queria. Então coloca aqui o chá que você toma que eu respondo agora já, Maria. Ou se outra pessoa toma tamoxifeno e está consumindo algum chá, também coloca, Maria falou chá de erva cidreira. Não tem problema. Normalmente de 1 a 2 sachezinhos por dia, está dentro do controle, não tem problema algum. Mas se fosse chá verde, ou se fosse chá mate, ou se fosse melão de São Caetano, isso pode interferir e não é indicado. Sucuba, totalmente contraindicado. Além de atrapalhar o seu tratamento, pode ser tóxico para o rim e para o fígado. Então lembrem, o tratamento do câncer ele é um tratamento com muitos profissionais, multidisciplinar. Muitas vezes a pessoa tenta, além da quimioterapia, ela tenta encontrar uma droga que mate o câncer. A melhor droga para matar o câncer se chama quimioterapia. O melhor raio para matar o câncer se chama radioterapia, porque a radioterapia queima. E a melhor mão para tirar essa doença, depois de Deus, tá bom? Eu acredito em Deus, é a mão da cirurgia. A nutrição é o maior aliado que a gente tem para acelerar tudo isso. Então a gente tem que ter clara noção de que não adianta ficar tomando chazinho, porque você só prorroga a sua cura e muitas vezes não se cura por conta do besterol de chá que é divulgado por aí nas redes sociais. Não paga, né, para divulgar besteira na internet, então tem muito lixo, muita porcaria na internet dizendo que cura o câncer, que faz isso e aquilo, e infelizmente não, adoraria que fosse verdade, tá bom? E aí tem uma pergunta aqui, ó, suco de genipapo é bom para a imunidade? Vou responder hoje, Marine, você que vai participar, já vou colocar essa pergunta na lista. Quem estiver participando da minissérie Imunidade em Alta, já respondo se o suco de genipapo ele é bom para a imunidade ou não é bom para a imunidade, tá bom? Então, obrigado aqui pelos questionamentos, obrigado pelas perguntas. Às 20 horas daqui, 1h30 praticamente, 1h38, nós iniciaremos. Já mandei o link para o e-mail das pessoas que se cadastraram. Quem não se cadastrou, eu vou tentar colocar os últimos para participar, que é nesse link aqui, ó. Eu vou projetar o meu Instagram e você vai ter possibilidade de enxergar como é que você faz a adesão aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Estou com bastante fotos aqui. Não sei se eu vou conseguir. Acho que vou. Vamos tentar. Quero mostrar como é que você clica no link para deixar seu e-mail. Então, só mais um minutinho. Vou mostrar aqui. Se eu não conseguir, não tem problema. Acho que eu não vou conseguir, não. Não consegui, não tem problema.
Você desligando, eu desligando a live, vai aparecer o meu Instagram. E aí debaixo da minha foto você vai ver uma linha azul que é o link. Você clica nela e a partir do momento que você clicar, você deixa seu e-mail. E aí no e-mail eu vou fazer essa divulgação para você. Tá bom? Então era isso. Muito obrigado aqui pela sua presença e a gente se vê às 20 horas. A gente vai ter bastante informação útil para você que está buscando a remissão do câncer. Então, até mais. A gente se vê lá.